é o seguinte, Samara está treinando há muito tempo e um passarinho verde me contou que você já vai participar de provas de fisiculturismo. É verdade isso ou mentira? Sim, eu já tinha essa vontade há um tempo, não tinha por enquanto tempo e não acreditava no meu potencial, até que eu fui a alguns grandes centros e tive contato com alguns treinadores. Nós iniciamos a preparação, ela demanda muito tempo, o exercício físico e o planejamento alimentar requer paciência, né? E a gente está com assessoria médica, de nutricionista, e iniciamos o processo de preparação física pensando em alguns campeonatos final do ano ou ano que vem, quem sabe. Nossa, e a gente vê, Samara, que você cresceu bastante já. Ainda para você chegar a esse ponto de participar desses campeonatos, tem que crescer muito? Então, são várias categorias, né? Dentro das categorias femininas. Nós estamos fechando a categoria que eu irei escolher, mas possivelmente sou próximo ao que a categoria exige, requer ainda muito treinamento, muita lapidação alimentar, ainda exige um pouco mais de volume, mas a gente está treinando para isso. Tá certo. E essa paixão? Você falou que você conversou com umas pessoas, foi indo e encaminhou para isso, mas existia uma paixãozinha lá dentro? Sim, eu sempre tive vontade, faltava o impulso inicial. E convivendo fora da cidade com alguns atletas, eu acabei me apaixonando mais ainda pelo esporte. Resolvi arriscar nessa área também. E depois do mestrado que você fez no Rio, né? Isso, lá eu comecei a conviver com alguns preparadores, em Belo Horizonte também, em Brasília, e aí a gente começou a treinar juntos e eu tive acesso a algumas informações mais profundas sobre o esporte. Comecei a me adaptar às regras de dieta e planejamento de treinamento e engatei. Samara, me conta uma coisa, para você fazer, participar desses concursos de fisiculturismo, você precisa tanto da preparação física quanto da preparação alimentar. É muito difícil, é muito restritiva? Como que funciona isso? Sim, quando nós pensamos em performance, não necessariamente a gente está pensando em saúde. Então são dietas bem específicas, bem restritas, não recomendada em grande parte para o público em geral. Nós temos a divisão dos carboidratos, as refeições são todas pesadas, as quantidades são extremamente calculadas e cada fase da competição, véspera de competição ou muito antes, por exemplo, a gente tem uma demanda de nutrientes, de macronutrientes bem específicas, tanto de proteínas quanto de carboidratos. As gorduras geralmente são restritas e os alimentos também têm uma certa restrição em relação ao sódio. Ah, entendi. Mas no caso que nessa dieta, você falou que ela é restrita à gordura. Mas o carboidrato, me desculpa a ignorância, na hora que a gente ingere ele não se torna um pouco de gordura no organismo? O carboidrato, na realidade, ele é fundamental para a minha preparação nessa fase inicial, principalmente que eu estou num processo de anabolismo, formação muscular. O tipo de carboidrato é selecionado, pode ser tanto ainda de índice glicêmico alto, índice glicêmico baixo, mas tem os horários certos específicos para cada tipo de carboidrato e as quantidades também. Em relação às proteínas, geralmente proteínas de fonte animal, mas também livres de gordura adicionada. Ou seja, frango, frango, frango e frango. Nós utilizamos o peixe, quando utilizamos ainda na preparação, ainda há carne vermelha, mas são carnes selecionadas também, não pode ser qualquer carne vermelha, ela tem que ter um aporte de gordura um pouco menor. E o frango e os peixes. Gente, agora conta a verdade, deve ser meio difícil, porque você é jovem como você é, né? Tem o mundo inteiro aí, à noite os amigos, namorado, todo mundo chamando para sair, para beber, para comer. Como é que você leva isso? É uma organização de rotina. O principal para o sucesso de qualquer planejamento alimentar é a organização e a rotina. Quando aquilo se torna rotina, fica um pouco mais fácil. Por exemplo, antes de sair, eu não abdiquei ainda. Claro que próximas competições há um desgaste físico muito grande, então a questão social pode ficar um pouco prometida. Por enquanto ainda não. Então a gente prepara as refeições antes, inclusive em algumas situações leva a refeição, as famosas marmitas, para que a gente não tenha erros nem deslizes no percurso. Tá certo, é foco, né? Se é o que você quer, tem que ter foco
ir direitinho e fazer coisa bonitinha, nada de doce, nada de uma bebidinha, nada, né? Não, o álcool é o principal vilão da história, então o álcool realmente não existe a possibilidade. O doce, em alguns atletas, eles podem até usar alguns tipos de carboidratos simples, o que eles falam da refeição off. Alguns atletas possuem essa refeição, não são dias de off, que é o conhecido como dia do lixo, na realidade não é um dia, são refeições, mas na minha dieta, por enquanto, foi abstraído. E antes da gente finalizar, é o seguinte, se uma pessoa está aí, vamos supor que ela queira emagrecer alguns quilos, ou queira ficar um pouco definida, existe assim, quantos meses a gente pode falar disso, em média? Débora, é individual. Então, essa questão eu peço às pessoas, treinem, mantenham um planejamento alimentar para que você comece a ter os resultados. Nós temos adaptação neuromuscular, que a gente consegue quantificar semanas, nós temos os planejamentos de treino, então tudo depende da dieta, do planejamento nutricional que essa pessoa vai seguir, da disponibilidade para treinamento. A dica mais importante é iniciar e manter a continuidade. Os resultados aparecerão com certeza havendo a disciplina. E para a gente finalizar, é o seguinte, existe um mito aí, até hoje eu ainda vejo esse mito, converso com muitas pessoas. No caso do emagrecimento, quando a pessoa quer emagrecer, ela tem medo de fazer musculação, porque ela diz que ela vai crescer, que ela vai engordar e que não vai emagrecer. Existe isso? É mentira? Explica pra gente direitinho. Sim, ainda há essa questão da relação do emagrecimento, sendo que hoje o que se tem publicado são excelentes resultados da musculação para o processo de emagrecimento. Algumas pessoas confundem ainda o que são sistemas energéticos, vias metabólicas, aeróbico e anaeróbico. E, por exemplo, você consegue sim desenvolver um trabalho aeróbico na musculação, por exemplo. O emagrecimento por si só, que é a redução do percentual de gordura e não peso sólido de balança, nós trabalhamos com um planejamento alimentar adequado e um treinamento específico para o aluno. Então, as pessoas que ainda têm esse preconceito em relação à musculação para emagrecimento podem vir treinar tranquilamente, que existe um planejamento adequado para isso. E o legal é isso, né? Muitas pessoas não entendem a relação do personal trainer com a academia. É um treino mais específico, ele é mais dirigido, né, para aquilo que a pessoa deseja, ou que seja emagrecimento, ou que seja hipertrofia. Sim, a gente inicia o procedimento com uma avaliação. Nessa avaliação a gente faz o diagnóstico de como a pessoa realmente está e os desejos que essa pessoa possui. A gente correlaciona os dois, estabelece planos e metas do padrão alimentar e do treinamento através de uma estrutura chamada periodização. Essa periodização a gente monta um macrociclo, no qual a gente vai definindo metas e os processos de treinamento e os métodos que serão adotados ao longo do tempo. Todos esses métodos respeitam a condição corporal da pessoa, idade, condições, alguma condição patológica, lesão. Então todo o trabalho é extremamente específico e individualizado. Ok, daí a importância de se ter um personal trainer. A gente conversou com a Samara Cesana, a gente falou um pouquinho sobre atividade física, a gente vai acompanhar a Samara nesse processo dela de participar desses campeonatos de fisiculturismo e em breve a gente volta falando sobre emagrecimento e mostrando como deve ser o treino para tal, né? Sim, podemos dar a dica para os telespectadores. Tá certo, é isso aí. E a gente quer agradecer aqui a Academia Atlética, que é onde a gente está gravando essa matéria e onde que a Samara atende. Obrigada, Sá. Até a próxima. Beijo. Don't let me down. I think I'm losing my mind now.